Bom dia, 11h11. Vou esperar as pessoas chegarem. Bom dia, Esther, Virivan, Folha Regional, Adriana, bom dia. A música de hoje? Nossa, tava meio alto. O Sol, do Jota Quest. É a musiquinha de hoje. Por quê que a gente escolheu ela? Porque hoje o nosso convidado é super especial. E a música fala assim: ei dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde que eu vou? Para onde tenha sol, é para lá que eu vou. É uma música muito linda e o convidado de hoje é sensacional, uma das histórias mais sensacionais que a gente já ouviu. Sempre nos emociona muito, nós temos um carinho muito grande por ele e nós vamos chamá-lo. E sempre que a gente está nas palestras, a gente conta a história dele. Então, quem já assistiu alguma palestra sabe do que nós estamos direto de Sorriso, no Mato Grosso. Clelvis, lá do Mãezinha do Céu, que essa semana está completando 20 anos. Né? 20 anos. Ah, que lindo! Bom dia, Clelvis. Bom dia. Querido, tudo bem? querido. Bom, para te apresentar, a gente tem que falar do amor que a gente sente por você, né? Pela sua história, pelas escolhas que você fez na sua vida. Então, assim, por onde nós passamos, a gente leva você junto com a gente, a sua história, e a gente tenta compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque nós somos fãs do seu trabalho e da sua vida. Você é incrível. Obrigado, obrigado. E eu quero dizer que a vinda de vocês e conhecer vocês também foi um divisor de águas aqui para o projeto, né? Eu até engrandecendo o trabalho que vocês fazem, procurando exemplos. Antes eu tinha uma concepção que sempre você mostrar para... Cleves, Oi. Deu uma travada aí, picou aí. Deu uma travada. A gente não te ouviu. Não te ouvimos. Então, sempre... Tá ouvindo agora ou não? Agora sim, agora sim. Sempre eu tinha uma concepção que para você mostrar para as pessoas não fazer o mal ou não fazer coisa errada, você tinha que falar não. Né? E vendo vocês, o trabalho que vocês desenvolvem, até esse contato que a gente teve, que parte de vocês com certeza ficou conosco aqui. Né? Hoje a gente fala do sim. Então eu tenho que mostrar uma outra realidade, eu tenho que mostrar os pontos positivos, e aí eu não preciso mostrar os pontos negativos, é isso que vocês fazem. Então vocês me dão uma aula, né? E com certeza eu tenho, a cada dia da minha vida, desenvolvido ela aqui e colocado em prática na vida de todas as pessoas que passam aqui no projeto. Ah, querido, você que dá uma aula para todo mundo. E hoje a gente, no sábado e domingo, normalmente a gente fala sobre as nossas histórias e tal, mas a gente fez questão de ter você hoje por causa dos 20 anos da Mãezinha do Céu, né? Obrigado. Linda que a gente encontrou em Sorriso. Olha que linda, cidade chama Sorriso, em Mato Grosso. E quando nós encontramos o Clelvis, é uma história tão linda, tão bacana. E a gente tem uma história engraçada, porque a gente tem um equipamento que é uma máquina fotográfica que filma em alta qualidade, só que ela filma em 18 minutos e ela tem que parar. Só que a sua história ia envolvendo a gente tanto que a gente não conseguia parar, E foi incrível, porque a gente ficou 2 horas gravando, nossa máquina... Pum! Quase que a gente perdeu tudo. Mas graças a Deus a gente teve todas as imagens e conseguimos fazer o documentário para a Globo. Mas Tem a ajuda também de uma pessoa voluntária. Lá isso. E só para vocês entenderem o tanto que essa história ela é maravilhosa do princípio ao fim. A gente não cansa de ouvir e de aprender mesmo, de nos iluminar. Mas bom, vamos conversar falando sobre você e sobre o projeto, né? Que é o que importa. Agora, no documentário que a gente fez, você falou uma frase que é muito linda e a gente replica. O que eu quero... A gente perguntou, né? E aí, o seu sonho, o que você quer com isso, né? Aí você disse assim,
Eu quero mostrar que é possível mudar, independente da condição que o ser humano esteja ou viva. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua história, bem resumida mesmo, que depois a gente vai focar no projeto, em todo o impacto que vocês fazem aí, mas que, como você também nos falou no documentário, eu era um homem sem coração. Né? É, bem isso mesmo. Eu venho de uma realidade bastante delicada, familiar até, e depois todas as oportunidades que foram vindo, foram em situações que me levaram sempre para o mal. Eu comecei cobrando dinheiro em jogo de tungue de baralho, comecei a me drogar muito cedo, né? E durante esse tempo, vários homicídios, mas Deus teve todo um contexto de mudança, né? Que como eu falo, assim, hoje, quando eu vou até falar nas escolas sobre mudança, muita gente quer conhecer o meu passado. Mas eu sempre gosto de ressaltar o meu presente hoje, né? E ter essa transformação. E eu fui várias vezes preso e tudo, e última vez fui preso em Lucas do Rio Verde, né, por homicídio, fui transferido para cá, porque eles iam me linchar na delegacia de Lucas. E aqui Deus foi um encontro pessoal comigo. E a partir daquele dia, toda a minha história, todos os meus pensamentos, todos os meus hábitos mudaram, de forma extraordinária. Eu tenho 3 filhos, né? O Alan com 30 anos, o Cléo Júnior com 28 e a Maria Clara com 13. Eu tenho a Sandra, sou casado há 30 anos e faz 8 meses que eu perdi a minha esposa. Sou viúvo agora, né? Ela teve um infarto fulminante, uma pessoa que me ensinou muito da vida. Veio de uma realidade bastante difícil, delicada, mas foi algo extraordinário que Deus me presenteou. Hoje tudo que eu sou, eu falo assim, dessa parte do bem, eu aprendi com essa mulher encantadora que transformou a minha vida. E foi fruto também desse projeto nascer, né? Ela fez uma promessa para Nossa Senhora, para que se eu saísse da cadeia, que eu mudasse. Senão eu permanecesse lá, porque tudo que eu fazia era destruição. E pela graça de Deus, tudo isso aconteceu. E ela foi em Aparecida pagar essa promessa e conheceu uma casa de umas pessoas semelhante a essa. E ela veio e falou para mim. Falou, Cléo, eu vi isso. E ela nunca imaginou que ia ser com essa intensidade que a gente ia fazer. E eu fiquei louco, apaixonado pela causa. E aí eu comecei a me amar também. Porque o processo de amar o próximo, ele tem que passar por você. Se você não se ama, cara, é impossível você amar o próximo. Né? E aí foi encantador esses 20 anos de transformação aqui, de dedicação, né, de missão que a gente tem com essa casa. E eu falo que a todos os dias da minha vida, quando eu rezo, eu agradeço, porque eu digo assim, o mais beneficiado desse projeto sou eu. Eu sei que a gente tem sanado a fome, transformado vida, restaurado o caos, tirado crianças de situações mesmo de prisão, né? De prisão em liberdade, de ter uma família que muitas vezes não os ama, não os compreende, muitas vezes humilha, bate e não respeita, crianças que sofrem alguns tipos de violência ou até abuso. E quando a gente trazem elas para cá, que a gente tem a graça de envolvê-las dentro do projeto, eu sempre olho para o meu passado, né? Todas as formas de mudança que as pessoas me davam era me reprimindo, né? E hoje a gente usa outros hábitos. E eu falo que um pouco disso é aprendido com vocês. Em vez de ouvir notícia boa, ouvir notícia boa. Em vez de ouvir notícia ruim, ver notícia boa. Então, tudo aqui, a gente tenta mostrar para eles que o lado bom supera o mal. Então, o que a gente faz aqui é alimentar os corações deles de esperança, de paz, de amor, de harmonia, com todas as oficinas que nós temos aqui dentro, toda ela tem um único intuito: fazer com que as crianças, adolescentes e até adultos que passam aqui superem seus traumas, né? E consigam se libertar, né? Eu falo assim que ao longo da minha vida, tudo que foi jogado sobre mim era que eu não prestava, que eu não valia nada, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu passei a acreditar nisso. Mas um dia alguém também lançou algo sobre mim. E eu acreditei de forma fecunda que eu era especial, que eu era filho do Criador, que eu era um instrumento, que eu era sal, que eu era luz, e eu me transformei nela. E eu falo que aos poucos a cada dia, com as situações e realidades
que eu me envolvo aqui, eu vou me lapidando, porque esse desenvolvimento é eterno, né? E ele só acaba no fim, né? Sem dúvida, sem É, dúvida. eu falo Um dia após o outro. que toda a transformação da Sandra, toda a missão dela, terminou ali no dia que a vela dela se apagou. Mas até no dia que ela estava no hospital, ainda ela fez as suas boas ações, né? Então isso para mim é um marco e eu, a cada passo da minha vida, tento honrar essa experiência de 30 anos de experiência de casado, né? E eu digo que Deus é tão generoso que Ele me deu esse presente, mesmo sem eu merecer, porque Ele é assim, né? Ele faz além do que merecemos. E hoje a gente está aí há 20 anos de missão com a casa, né? E eu falo que eu sou rico. Esse painel aqui de trás, de flores e tudo, a gente fez para você. Lindo, lindo. Eu inaugurei com a foto que vocês pediram para mandar, né? É. Então, com essa pandemia aí, com esse recesso de crianças estarem aqui, nós desenvolvemos um trabalho, porque a nossa missão começa com a palavra alimentar. Alimentar crianças, adolescentes e adultos com experiência de amor e carinho para serem agentes de mudança da sociedade. Lindo. Então, o que a gente, quando a gente foi nas primeiras reuniões de enfrentamento, que todo o município, todos os órgãos se mobilizaram para fazer algo impactante para que não houvesse uma calamidade até na saúde, nós pensamos primeiro em alimentar e dar dignidade para as crianças que fossem ficar em casa. Então a gente começou já de início a fazer uma campanha da pipoca, porque como que a criança vai assistir um filme, ficar diante de uma TV com fome? Aquela vez eu falei para você que tudo na minha vida, ela passa, se a criança estiver nutrida, tudo que você der para ela, ela vai receber. Né? Mas se ela estiver com fome, como que ela vai conseguir digerir isso aí e depois reproduzir? Né? Então, primeiro é o ser, né? Essa graça que Deus nos deu, esse corpo. Primeiro ele tem que estar nutrido, porque depois todas as outras informações ela vem e com certeza ela vai encontrar um terreno fértil para que ela produza mais frutos. Né? Lindo, eu lindo. falo assim que para mim é uma honra estar com vocês aqui, né? Uma felicidade tremenda, né? Assim, Deus ter me permitido conhecer vocês, né? Com tudo que vocês já têm vivido, experimentado, né? Vocês terem vindo aqui, eu sempre olho para esse terreno que era um antigo lixão e eu olho um pouco de mim aqui, né? Que eu poderia ter escolhido qualquer outro terreno. Eu escolhi um terreno semelhante a mim e a transformação dele foi acontecendo. Também o que acontecia no terreno acontecia na minha vida, né? E isso não para, porque todo dia a gente renova, né? Hoje a gente está com várias outras coisas. Todos lancei um desafio. Hoje nós temos 14 colaboradores. Aquele tempo que você passou era bem menos. E lancei um desafio para eles. Todos eles vão fazer um projeto com cada oficina, para que eles desenvolvam com a comunidade. Então, a oficina de música, um exemplo. Nós vamos desenvolver todos os trabalhos aqui de ensino, mas eles vão ter um trabalho na comunidade, visitando idosos e pessoas acamadas, cantando e levando alegria e felicidade para eles. O pessoal da horta vai fazer, nós vamos sortear aqui no bairro um canteiro, e a gente vai levar não só o canteiro, o alimento através das hortaliças, mas também um cuidado com o terreno, até por causa da dengue. Né? O artesanato, da mesma forma. A cozinha, sucessivamente, nós vamos trazer não só as crianças que vão ser formadas de forma digna, não só para aprender a comer, mas aprender a não desperdiçar alimento. E as mães também serão trazidas para a cozinha para desenvolver uma alimentação sadia. Então, o projeto, para todo mundo, a gente fica triste porque durante 20 anos a gente trabalhou. No ano que a gente está fazendo 20 anos, as crianças não estão aqui. Mas foi um tempo para que Deus também nos desse, para que nós pudéssemos nos reinventar e pudéssemos nos melhorar. Porque a gente estava numa rotina tão grande, porque o projeto vive de doação, então você sai de um evento preparando outro, sai de um evento preparando outro, você para de raciocinar e muitas vezes de sentir esse abraço, esse carinho, esse toque. Né? E agora, Deus nos deu esse tempo também. Eu olho que é um presente de Deus. Para que a gente pudesse se reinventar. Não sabia nada de life, né? Hoje a gente está com todas as oficinas aí online, mostrando para a comunidade, as pessoas estão nos conhecendo mais, porque houve um divisor. Eu falo assim, pessoas de Sorriso, antes de vocês virem para cá, até ouviam falar, mas não tinha dimensão do que a gente fazia aqui. Né? Com a visibilidade que vocês nos deu, cara, no outro dia as pessoas começaram a se aproximar, a ver, pessoas de outros municípios vieram nos visitar para fazer algo semelhante nos seus municípios, e eu falo que vocês
não só nos deram um presente de visibilidade, mas presenteou inúmeras pessoas que talvez não teriam acesso, né, de nos conhecer pessoalmente. Então, fica aí, né, vocês é um instrumento de Deus mesmo, que tem levado, né, tantos exemplos maravilhosos para que outras pessoas possam saber, conhecer, e principalmente aquelas pessoas que muitas vezes estão em suas casas ociosas, falando, o que fazer? Faça o bem. E é simples, o bem é simples, não precisa ser, né, nada extravagante. Deus ele é simples, ele é natural, ele é sincero, ele é verdadeiro, e é do teu jeito, com as tuas coisas, com o que você tem, você pode transformar a vida das pessoas. E é isso que a gente tem usado aqui como ferramenta para trabalhar e impactar as pessoas que passam por aqui. Sim. Ah, você nos emociona sempre, não vale. Quando você Não pode fazer. quando você faz com amor, né, igual o trabalho de vocês aí, né, de 20 anos, né, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né, Cleus? Às vezes as Com pessoas certeza. ficam muito afobadas, né, e querendo para ontem, né, que as coisas aconteçam. E você é prova que as coisas vão acontecendo ao longo dos anos. Quem vê hoje Mãezinha do Céu atendendo aí um monte de crianças e adolescentes, não sabe tudo que já passou de dificuldades, né? Que as pessoas às vezes também têm o olhar só para a glória, né? E não sabem essa caminhada como foi, né? Sabe que uma coisa super que eu acho muito linda, muito interessante, que vale a pena a gente partilhar assim com quem está nos ouvindo, é que muitas pessoas acham que para fazer o bem precisa de ser santo, para fazer o bem eu não posso... sabe aquela coisa assim, os iluminados? E não é bem assim. Nós somos cheios de defeitos, de imperfeições, todos nós que estamos no planeta Terra, né? Então, por isso que a música hoje começou com o sol, porque você é um sol na vida de tantas pessoas, e a sua história é esse sol, assim, para nós também. Porque você mostra que era uma pessoa que, por causa de tudo que aconteceu na sua vida, ex-detento, né, cometeu alguns deslizes na vida e tudo, mas chegou um momento que falou assim, eu posso usar a minha inteligência para fazer o bem. Eu posso canalizar tudo isso para impactar a vida das pessoas. Eu posso transformar um lixão que se parece tanto comigo, né, que a gente vai colocando esses lixos, né, da nossa sombra aqui dentro. Eu posso transformar o lixão em algo de luz, que ilumine a vida de outras pessoas, né? Então, por isso que a gente é apaixonado mesmo com o seu projeto, com o seu trabalho, com a sua vida, e eu vou falar isso umas zilhões de vezes nessa live. Enfim, mas vamos voltar para um ponto. E aí vamos contar algumas histórias das crianças, né? Algumas histórias, mais do que números, que 20 anos, todas as oficinas, todas as pessoas que vocês impactaram. Todos os voluntários. Né? A gente gosta muito das histórias. E teve uma vez que você falou que assim, o seu sonho era ter piolho, né? Porque a forma de catar piolho era uma forma de carinho, né? E muitas pessoas, quando a gente pergunta o que você quer ter, né? Ah, eu quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter uma moto, quero ter uma lancha, sei lá. E aí a gente imagina você querer ter piolho simplesmente pelo fato do carinho. E teve uma história assim que você nos contou de uma menina que uma educadora estava fazendo uma dinâmica, uma oficina, e ela escreveu uma carta do que ela queria ter. Você lembra? E aí ela foi que disse que queria ter uma família. Né? Conta essa história para quem está nos assistindo. Essa história é linda. A gente fez uma dinâmica, até era alguns desenhos que eles estavam fazendo na sala, e aí todas as crianças desenhavam o que queria, né? E a gente recebeu uma visita de uma psicóloga, que o marido dela veio fazer um trabalho numa empresa aqui, e ela ficou meia parada uns dias, e ela veio aqui na Mãezinha do Céu, e ela fez algumas perguntas do que as crianças queriam ter e ser, e essa criança, ela desenhou que queria ter uma família. E aquilo foi impactante para nós, porque nós atendemos crianças que elas voltam para casa e todas elas têm família. Mas ela colocou várias outras histórias das outras crianças, mas aquela ela fez questão de chamar toda a diretoria para que pudesse saber. E aí naquela hora, quando ela pegou e foi lendo, foi impactante, porque ela dimensionou toda a realidade de uma criança que vivia numa casa,
mas que não tinha um mínimo. E eu acho que talvez até para ela poderia ser melhor morar na rua, porque morar numa casa, não ser desprezada, não ser amada, não ser vista, não ser cuidada. E aquela psicóloga colocou toda aquela dimensão do caos, da dor, do trauma, da agonia. E aquilo para nós foi como se tivesse rasgado no nosso coração. E eu digo que a partir de cada sinais desse divino, quantas vezes conversando com pessoas, Deus nos mostra algo que a gente precisa enxergar, que está ali no nosso dia a dia e que muitas vezes passa despercebido pela rotina, né? E aí a gente, quando se sensibilizou com aquela história, não teve quem não se emocionou, e a gente parou toda a equipe, mostrou essa realidade, e a partir dali os hábitos começaram a mudar, né? Porque eu não preciso formar o melhor músico, eu não preciso formar a criança melhor na computação, eu não preciso que a criança faça o melhor artesanato, eu preciso que ela venha para um espaço onde ela se sinta a única e a pessoa mais amada da face da terra. Então é isso que nós temos dado como alimento base aqui da Mãezinha do Céu, né? Então assim, eu tenho hoje profissionais aqui, 14 profissionais, que eu olho e digo que a gente não merecia com tanta qualidade. Porque desde as músicas nós temos 3 profissionais da área de música, psicóloga, uma cozinheira e uma menina que auxilia na cozinha, limpeza, tem o seu Antônio que cuida, mas não é pessoas que só olham para esse espaço. Quando você pergunta para qualquer profissional que dentro da Mãezinha do Céu, igual o seu Antônio que mexe, corta, ajuda na horta, o que você faz? Eu trabalho com vidas, eu trabalho com crianças. Aí dentro do processo, para que eu mostre para ela o que ela merece, eu corto a grama e cuido do ambiente para que ela se sinta única e a melhor pessoa e tudo que é para ela. Então, todos os colaboradores aqui, eles têm um campo de visão, que é a vida e a transformação de quem está aqui. Então, o maior produto nosso é a vida, é a alma dessas crianças que estão aqui. Porque se eu quero uma cidade melhor, eu tenho que trabalhar hoje o presente de cada um deles. Talvez eu não vou mudar algumas famílias deles, alguns pais com seus hábitos e vícios. Mas com certeza, se eu tocar, amar e transformar essas crianças, com certeza elas formarão uma família diferente. E elas não vão precisar ter tudo. Elas vão precisar ter a única coisa necessária para transformar a humanidade, que é o amor. Né? E eu tenho bebido disso. Né? Diz que ninguém dá o que não tem. Eu nunca tinha dado antes porque eu nunca tinha experimentado isso. E eu experimentei um dia na cadeia que foi extraordinário na minha vida. Foi impactante na minha vida. Poucos depois daquelas mulheres terem anunciado, e eu sempre falo numa palavra do livro do profeta Isaías, Isaías 43, que ele diz: eu te chamo pelo nome, tu és meu. A mulher parou ali, não precisou mais. Na marginalidade você sempre é chamado por apelido, você acredita ser, ter aquilo, né? Tantos apelidos que a gente vê aí, para quem está na marginalidade sabe disso. E a gente se identifica com aquilo, você perde até a tua referência de família, né? E você acha que é aquilo. Mas naquele dia foi algo extraordinário. Alguém queria saber o meu nome. E foi impactante para mim. Porque eu, lembrando do meu nome, lembrei das minhas raízes também, da minha mãe, dos meus irmãos, de toda a situação familiar, de tudo aquilo. E não só foi impactante para eu me ver como fruto dessa graça, mas foi algo que me levou a viver, eu passar por toda aquela trajetória, mas não com mágoa, com ressentimento. Já pedindo a Deus para que Deus fizesse na vida deles também. Hoje tenho assim um relacionamento muito maravilhoso com a minha família, com a minha mãe, né? Liguei para ela esse dia e o meu irmão falou: cara, o que você faz? Porque nós vivemos junto com a mãe aqui, todo dia tá junto. Quando você liga é algo extraordinário. A mãe parece que recebeu um presente, ela fica vibrando, né? E cara, isso aí não tem preço. E eu tenho certeza que não é de mim. É algo que exala através de nós quando você permite que o bem, né, viva no teu coração, viva nas tuas atitudes, nos teus atos. Sei que não é fácil. Quantas noites eu tenho passado as minhas agonias também, né? De saber de algumas coisas. A gente estava distribuindo até cesta de uma empresa que nos doou, e como parceiro a gente só é uma ponte para chegar a essas pessoas que necessitam. E outras crianças vieram aqui, nós recebemos até do Sicredi 3 mil salgados no dia do aniversário para distribuir para nossas crianças. E uns vieram e falaram assim, ó... umas crianças veio, ó, Cléo, liga lá, porque tem umas crianças ansiosas, até acho que quase depressivas, tão tristes em casa. E outros vinham correndo, querendo abraçar nós, e falaram: cara, nós estamos com saudade da casa.
Isso para nós, cara, é uma bomba atômica dentro do nosso coração, porque eles não são alunos, eles não são mais um, eles são filhos, parte de uma família. E que com certeza essa família mudará o mundo, né? Com seus hábitos. Eu vou atingir todo mundo, talvez agora com essa live vamos atingir um número maior de pessoas ouvindo a gente falar. Mas eu sempre penso assim, se eu conseguir atingir uma aqui, e ele mais um, e mais um, e mais um, essa corrente não se acaba. É o que vocês têm feito ao longo da vida de vocês. E para mim é uma honra, né, ter conhecido. Nós temos até uma foto de vocês ali, né, que fica bem na porta da entrada ali, que foi um marco. E eu digo assim, que o bem atrai o bem, né? E foi maravilhoso conhecer, ver a história de vocês. Eu não sou muito de internet, hoje estou aqui meio até tremendo, vou ter que preocupar com o que vocês me falou, né? Mas hoje tem uns colaboradores aí mais nessa área de internet, que a gente está colocando tudo o que é nosso hoje. Daqui uns dias o nosso site também está, que a gente vai colocar todas as histórias desses 20 anos, o sucesso que teve, crianças que passaram daqui e hoje são instrutores aqui, como nós tínhamos agora que foi, ele veio para cá, né, ficou um tempo, agora vai ser engenheiro e foi convidado para trabalhar numa empresa. Né? Nós temos outros que passaram aqui, hoje é educador físico. Né? Então, isso aí, eu tive um menino que teve o bebê agora, fez o curso de garçom aqui com nós, e pegou o bebê dele lá do hospital, antes de levar para a família, trouxe para mim conhecer. Nossa. E com um testemunho, assim, falou, Cléo, na época que eu fiz o curso, eu estava à beira de entrar na droga. E tudo aquilo que vocês ensinaram no curso, para mim, fez eu me... E hoje tenho uma família, cara, e vim te mostrar o fruto disso. Isso é combustível para mais 5, 6 anos, com todas as dificuldades, porque todo dia você se refaz com as histórias, chora com as dores, né? Mas eu falo que para você fazer a caridade, hoje você precisa ter o mínimo, né? E eu falo assim, várias empresas têm nos doado, e graças a Deus pelos 20 anos que a gente tem trabalhado, confia em nós, traz os alimentos aqui, a gente distribui. Então a gente está sanando a fome, o anseio de muitas famílias, né? Mas recurso financeiro, nós estamos no vermelho, porque a gente tem recurso do bazar de roupa usada, a gente não está fazendo. Nós tínhamos um chá que algumas empresas produzem e doam o dinheiro para nós, também não pôde fazer. Nós tínhamos uma festa, a feijoada que a gente faz anual, já não vamos conseguir fazer, né? Então a gente está se reinventando, né? Teve algumas lives de alguns cantores que fizeram, locais aqui mesmo, para tentar angariar algum recurso, né? A gente tem hoje a gente tem um gasto grande, nós temos 14 funcionários, todos CLT, todos registrados, até para a segurança deles, e para a nossa também, porque é tão especiais que a gente não quer perder, né? Porque essa transformação, eu falo que eu sou o que sou e a mãezinha se tornou o que é, por tudo aquilo que Deus deu através desses colaboradores sensíveis, humanos, amigos, né? E eu falo assim, eu sou católico, mas daí eu tenho um instrutor aqui que é evangélico, e não é um evangélico, é uma pessoa que vive o seu evangelho, é uma pessoa que ela demonstra como a vida, né? Eu tenho como visão ser uma associação de referência na área de desenvolvimento humano, mas essa palavra referência, os instrutores meus têm que ser referência como pai, como mãe, né? Ele tem que ser referência como cidadão, porque talvez a única referência que as crianças vão verem aqui é a referência que ele vai demonstrar, não com o que ele ensina, mas com o que ele vive no dia a dia. Isso eu preciso. E graças a Deus, Deus tem me presenteado com esses colaboradores aqui. A diretoria é sem palavras para dizer que quantas vezes a gente se reúne, porque todos eles têm seus afazeres. Né, Cleus? É tudo muito junto, assim, que não é uma função... a mãezinha do céu é só o Cleovis, não. Não é. É um monte de gente junto. E você colocou um ponto muito importante, é que na ajuda financeira, nesse momento para os projetos, é imprescindível, porque o alimento... Nossa, com certeza, vocês devem estar ganhando. Apesar de Sorriso ser a capital do agronegócio no país... Sim, com certeza. Tem pessoas passando fome,
muita gente passando fome, muitas famílias. Então precisa do apoio, né, das cestas básicas. E é importante falar até de quem está apoiando, né? Igual o Sicredi apoiando. Sim, Outras empresas possam também apoiar com recursos financeiros também, né? Sim, vocês precisam de uma ajuda da estrutura. É uma empresa, é um negócio de impacto social, é como qualquer outra empresa que está passando por muitas dificuldades. Então a gente tem que apoiar esses projetos. Essa live vai ficar salva e depois vai para o YouTube. Quem está assistindo, manda nesse aviãozinho para todos os seus amigos que nós precisamos de ajudar a Mãezinha do Céu nesses 20 anos, né? E a estrutura, fazer essa grande celebração, esse presente de aniversário, ajudando financeiramente. Eu queria falar de uma pessoa que comentou aqui, a Beleza Natural. A história do Clelvis é a mais linda do livro. Muito legal poder conhecê-lo. Beleza Natural, acessórios. Então, esse livro ele é distribuição gratuita. Quem quiser ler, está lá no site Caçadores de Bons Exemplos. Tem um pouco da história do que a gente vivenciou com o Clelvis. É o e-book gratuito, né? É gratuito. Sim. Clelvis, me conta uma coisa. Quando a gente fala assim, 20 anos, as pessoas, que massa, que legal, já está tudo construído, né? Mas esquece do lá atrás, o tanto que foi difícil. Conta essa história, aquela história que você foi construindo mesmo, construindo literalmente, construindo as paredes. Essa construção desse ambiente físico foi uma forma de você também sair da dependência química, né? E você tá lá, você tá construindo uma nova vida. Para mim é muito simbólico essa história, porque você estava construindo a sua nova vida, a sua nova jornada, aquele caminho que você queria seguir no bem. Só que não foi tão fácil assim, né? Não foi. Às vezes você pegava uns balde que tava lá dentro, né? Conta essa história para algumas pessoas que querem desistir. A gente tem recebido muitas mensagens nesse momento de projetos que assim, não aguento mais, eu tô morto, eu tô cansado, eu vou parar. E a gente sempre conta histórias de superação, e uma delas é essa. Conta aí como que você construiu e se reconstruiu. Então, esse projeto, toda essa ala de trás aqui, que é onde está essa paredona, que é a primeira ala que eu fiz, é 23 por 12 de largura. Então eu construí, foi à noite, numa época ainda em que o bairro ainda não tinha energia, e foi uma construção porque eu não conseguia dormir, eu dormia, sonhava me drogando, eu entrava numa neura, e aí eu, para não causar dano nem para mim e nem para minha esposa, eu tinha adquirido esse terreno com o seu Ari, e eu falei, eu vou começar a construir, mas não tinha recurso, ganhava algumas coisas, e aí eu peitei aqui fazer. E as minhas agonias aqui na madrugada, eu falo que esse que foi a minha terapia para toda a transformação do meu eu. Mas assim, eu decidi fazer. E eu decidi ser diferente. E nessa decisão, eu sei que muita gente vai te ignorar. Eu construía de dias, o pessoal vinha aqui à noite e derrubava. Não tinha água encanada na comunidade ainda. E aí o caminhão da prefeitura passava aqui, enchia uma caixa d'água que eu tinha. O pessoal colocava a tábua e cagava dentro da água. E eu chegava e via aquilo ali, e eu ficava transtornado. Assim, me davam... Porque é uma luta interior constante do bem e do mal dentro de você. Sim. Eu olhava para aquilo ali, tinha hora que eu via que parece que as pessoas estavam querendo me atingir. E quantas vezes, situações que as pessoas fazem, você leva como pessoal, né? Tentou me agredir eu. Mas elas não estavam tentando me agredir. Elas não tinham nenhuma experiência nenhuma, então elas faziam aqui como um vândalo, destruindo algo, né, até de patrimônio, ou que várias pessoas utilizam. Quando eu chegava aqui, estava tudo destruído, e a minha mulher sabia como que eu era, ela tentava me acalmar, eu ficava olhando para aquilo, e eu tentava primeiro me refazer, porque tinha hora que me dava vontade de eu chutar o balde mesmo, e aí eu pegava e começava a limpar todas aquelas massas dos tijolos, e ela falava, o que você vai fazer? Vou fazer de novo. Fazer de novo. Então, esse recomeçar todo dia, a palavra de oração sempre minha de manhã aqui, e durante esses 20 anos, quando eu fiz a oração, o que eu vou fazer? A minha palavra de ordem, porque a gente faz uma palavra T, quando faz a chamada das crianças, ninguém fala presente. Né? Fulano de tal, amor, fulano de tal, felicidade, harmonia, paz, pai, mãe, o que você tem de mais especial, responde. Porque, cara, quando você exala isso aí, consegue fazer com que várias pessoas falem coisas boas,
cara, você vai se alimentando daquilo. E eu falei, a minha palavra é recomeçar. Porque todo dia eu recomeço. Todo dia eu repenso sobre a minha vida. E principalmente hoje, eu tô com a Clara, que vai fazer 13 anos agora, tem 12. Todo dia eu tenho que ser melhor. Porque hoje eu não tenho que ser só um pai. Todo dia, nas noites, quando a Clara acorda e ela ainda chora, e eu aprendi a fazer trança de cabelo, porque a mãe fazia trança no cabelo, e ela fala, mãe, pai, eu tô com saudade, e eu sei o tanto que isso faltou para mim, né? Quando você falou do piolho lá, que eu, como gesto de carinho, minha mãe catasse piolho em mim, eu passava e via as outras crianças recebendo esse tipo de carinho, e eu não tinha, e eu tinha essa necessidade. Todo mundo tem necessidade de ser amado, de ser pegado no colo. O símbolo da mãezinha, ele reflete muito isso que eu trago na minha, né? É um dentro do outro, porque a gente já foi gerado no ventre, e eu gostaria que as pessoas entendessem que eu posso gerar de novo as pessoas no coração, e eu queria um dentro do outro. Esse símbolo, nós demorou, acho que quase uns 4, 5 anos para desenvolver ele, né? E quando eu vi isso aí, um entrelaçado dentro do outro, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. O símbolo preto aí em volta é como uma aliança, a perfeição divina, o branco é toda a pureza do céu, mas ali é o elo de ligação do ser, onde que um pode transformar o outro. Eu posso estar acolhendo ou ser acolhido. Que quantas vezes eu sou acolhido, quantas vezes é as crianças que me sustentam. Porque eu, diante de algumas realidades, de algumas histórias, eu não tenho força quase de olhar para ela. E ela vem e fala, ô tio, ainda sorri e fala, ó, obrigado por você estar me dando isso. Então, cara, e eu falo, Sorriso é uma cidade abençoada. Abençoada mesmo. Eu sempre, onde que eu vou, eu falo, a Bíblia, ela é diferente. Generosidade. Se fosse definir sorriso com 2 palavras, eu ia dizer trabalho e generosidade. Sorriso é muito solidário em tudo. Então, eu acho que toda essa transformação, ela se deve à comunidade que primeiro confiou em alguém, né? E esse voto de confiança, cara, todo dia da minha vida eu tenho que honrar, né? Porque eu sei que se eu trupicar, com certeza, aquelas pessoas que me doam, muitas vezes vem gente aqui e fala, Cléo, eu vim aqui e eu quero falar das crianças. Cara, não precisa, né? Eu não quero conhecer as histórias das crianças, eu ajudo porque eu confio em você, eu conheço você. Eu não conheço nenhuma delas, não quero conhecer nem a família, mas eu sei que você vai fazer com que elas transformem a família dela, basta, né? Então, cara, quando você consegue gerar isso, essa confiança nas pessoas, cara, Esse crianças... é um ponto muito importante que você está falando, porque vocês não atendem, não é uma criança, não tá atingindo não é uma criança, é a família, é uma geração. Essa criança vai crescer com esse sentimento, não é presente, é amor, é paz, Amor, é família, é acolhimento, isso é extremamente importante. Hoje, Sorriso, Cléo, você sabe hoje quantos habitantes tem Sorriso aí em Mato Grosso? Olha, 100 mil habitantes mais ou menos, 100 e poucos, porque é uma cidade que chega muita gente, né? Então, como não está bem certo a contagem do IBGE agora, porque acho que faz 4 anos atrás, então acho que nós deve ter 120 mil pessoas, eu acho. Mas é uma cidade de pessoas de coração enorme. Eu falo que é tão enorme que me amaram numa condição subhumana, numa condição degradável do ser humano, que para qualquer um era um descarte. Eu fui acolhido aqui, né? Então, hoje, Sorriso é referência e é o que é, não pelo que ele produz, mas pela forma que eles vivem. É um pessoal muito família. Não é pelo não. rótulo, né? A gente E eu acho contra rótulos, assim, se tornou o que se tornou pelo que faz um pelo outro, né? Eu falo, eu tenho pastores que vêm aqui, meus amigos, que me amam, não tem divisão, sabe? Porque nós estamos trabalhando num bem comum maior, que é a vida das pessoas que precisam, que estão passando por seus percalços, mas estão passando momentos da vida. E que, como na minha vida, vai chegar o momento de dizer, chega, eu não quero mais. Eu sou filho do Criador, eu mereço mais. Se eu mereço, eu quero, né? E isso eu tenho buscado todo dia da minha vida. Tenho buscado incessantemente, todo dia da minha vida. Sabe, Cléo, uma história que eu acho muito legal, você falando sobre isso,
É quando você coloca o espelho na grade. Sim, Cléo estava, né? Ele estava preso, aí ele colocou os filhos foram visitar ele, aí ele colocou um espelho para ver os filhos embora, né? E aí um deles virou. Conta essa história. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. E é por isso que a Marli aí tá falando que ela divide sua história também com todas as pessoas. Né? eu falo que eu tenho. A Marli eu divulgo a história do Clévis a todas as pessoas que falam que é impossível a mudança, porque ele é exemplo da mudança positiva no ser humano. Sensacional, Marli. Oh. Então, assim, quando você vê no outro a face de Deus, né? Gente, quando a gente está falando de... Nós não estamos falando de religião, porque são todas religiões, todas elas têm como principal fazer o bem. Então, é católico, é evangélico, é espírita, é todos, budistas. O importante é fazer o bem e seguir nesse caminho de luz, né? Pra Com certeza. A gente se conectar. Conta essa história do espelho que você viu. Eu acho essa história tão linda. Então, minha família tinha ido me visitar, eu estava na última cela, não era dia de visita, a pastoral carcerária tinha acabado de fazer uma palavra, e eles iam saindo, meus filhos correram e foram até a grade que dava acesso aos corredores das grades. E começaram a gritar desesperado, pai, pai, e os presos gritando visita, e eu tentando olhar, e eu estava com a grade, assim, não conseguia ver eles, e aí um preso me deu um pedaço de espelho, assim, eu coloquei para fora, quando eu sintonizei, eles gritando, pai, eu te amo. Cara, aquilo, porque eu sempre falo do céu e do inferno como a cadeia, o inferno, onde que Deus me visitou no inferno. Mas naquele momento é como se ele estivesse rompendo toda a cadeia do mal ali, gritando o amor diante de uma situação de desamor, né? E eu, quando eu fitei ali, quando eu sintonizei, que eu vi o olho deles me olhando, foi algo extraordinário. Eu não falo que eu não vi só o humano, eu vi o divino transpassando o meu ser. E foi um olhar que não me colocou como miserável. Foi um olhar que me edificou como ser humano. Foi algo que me restaurou. E eu fitando ali e querendo tocar eles sem palavras, e eles gritando, pai, a gente te ama, a gente vai te esperar. Não importa o tempo. E eu digo para quem está nos ouvindo agora que não importa o que você está fazendo, Deus sempre te espera. Não importa o tempo. Ele nunca vai se afastar de você, né? Ele só espera que você volte e fale, Senhor, vem, me ajude, socorro, estou me afogando. Eu estava no mar de lama, de tudo. Mas ele me olhou através dos meus filhos, e esse olhar eu tenho estendido a outras pessoas. Hoje tem sido divino para mim. Né? A gente fala que Deus é um GPS, né? Ele te dá a rota. Aí quando você sai da rota, você fala assim, recalculando a rota, recalculando. Com certeza. Na rota, ele é um GPS. A gente costuma dizer sair da rota, mas ele recalcula. É só você estar com o coração aberto, né? As pessoas estão pedindo aqui também, Cléus, para falar o número da conta aí que alguém colocou aqui, mas qual banco que é. Vamos deixar o número. No finalzinho aí, você passa para a gente o número da conta e tudo. Ah, bacana. Quando a gente estiver finalizando a live, você lembrar de falar isso. O Furlan, ele disse o seguinte, o maior discípulo foi um dia perseguidor do cristianismo. Que se transformou, todos nós podemos nos transformar. Devemos tentar todos os dias. Exatamente isso. Não tem ninguém santinho aqui, meu amor. Não tem, não tem. Nós temos o bem dentro da gente. Então, assim, só que tem umas pessoas que querem insistir e descreditar. Né? Tipo assim, o que vocês querem ganhar com isso? O que tem por trás disso? Tá querendo dar um de santinho, mas é cheio de defeito. Então, assim... E a Madre Teresa já falava, quem critica não tem tempo de amar. E eu vou complementar. Com certeza. E nem de fazer. E nem de fazer. E eu sempre olho para as crianças aqui e o que transforma é o mínimo, é o detalhe, é a coisa mais simples. E que muitas vezes a gente educa os nossos filhos de forma errada. Se o filho chega em casa com um troco lá, que ele foi na padaria e a menina deu 10 centavos, não faça ele entender que ele ganhou, que ele teve lucro. Faça ele ter dignidade de ir lá e vamos falar, tia, o troco está errado. Porque sempre, quando a gente trabalha aqui nas oficinas, a gente trabalha muito o caráter. Vem crianças aqui totalmente desfiguradas, né, com alguns valores. Né? E aí, como que a gente faz? A gente tem que transformar. Então, primeiro é dar um voto de confiança, dar o crédito, dar responsabilidade e permitir com que ele haja.
E aí é lá sozinho, ele vai ter que se descobrir, né? Ele pode ser que ele queira esconder, mas todo o trabalho, e muitas vezes ele até esconde por um dia, guarda aquilo, mas depois a gente... É tanta informação boa que ele veio e fala, ó tio, tá aqui, não é meu, eu vim devolver, eu achei ali. Cara, sensacional, porque o processo acontece assim. Eu falo que na minha vida não foi diferente. Não foi diferente, né? E eu falo que eu ensinei meus filhos a dançar, né? Quando a gente fez a primeira festa junina aqui, todos os meninos eu ensinei a dançar a festa junina dançando, tá? Ele falou, tio, mas não quer dançar com as meninas? Eu falei, não, primeiro é no respeito. Primeiro eu tenho que me respeitar, saber que eu tô participando, porque daí ficava aquela vaidade. Não, eu quero com a mais bonita, eu quero com a mais alta, eu não quero com aquela. Depois que eles dançam com o outro e vê que aquilo é uma apresentação, é uma dinâmica fascinante, bonita, que é sinal de alegria e de convivência, cara, eu não olho mais para a aparência de quem está do meu lado. Eu quero fazer ela feliz, eu quero ser um par bom. Eu falo, cara, quando você der a mão para a dama pôr a mão, que saiba que o pai dela deu o que ele tinha de melhor para ela, então ajude a cuidar, né? Não zombe, não diminua, né? Então, assim, pequenas ações que você vai transformando o ser humano, e com certeza lá na frente ele vai fazer isso pro próximo, né? Vai fazer Que isso pro lindo. próximo, né? Sabe que você E falou, eu lembrei de uma história sobre o teatro, que vocês estavam montando a peça de teatro e aí, na verdade, vocês entenderam que, tipo assim, a gente tinha que contar a história da vida deles. é a realidade, né? Até como processo de aprendizado, da forma com que eles tratavam um dos outros. Conta essa história pro pessoal. Quando a gente começou aqui, até alguns pais ignoravam nós, até porque mandavam as meninas, porque tem algumas culturas que usam roupa muito curta, né? Então, quando vinha para cá com roupa muito curta, a gente falava, volta para casa, vestir. Aí se vinha com batom, ou algumas crianças pinta, né? Se pinta muito, volta para casa lavar o rosto. Daí algumas... Adulta, né? Que assim, E a gente vê que isso tudo é que o pai e a mãe tinham os hábitos e a criança já estava herdando e na realidade da família era normal e aquilo eles não via. Mas a minha preocupação é que nós trabalhamos com um público que muitas crianças que vêm para cá, os seus pais é de segundo relacionamento. Então, enquanto a criança está pequenininha, usando um shortzinho, curtinho, um bustierzinho, se pintando, é até bonito e a mãe aplaude. Depois, quando a menina pega os seus 13, 14 anos, a mãe já começa a ver a menina como algo que já está incomodando, porque ela vê que seu parceiro e algumas famílias bebem, começa a olhar a menina de forma diferente também. Então, como cautela, a gente sempre se preocupou com isso, em tentar semear no coração do pai e da mãe esse zelo dela se vestir bem, se proteger, se cuidar, porque a beleza não está no corpo nu, ela está no que você age, nas coisas que você produz, no que você faz, nas suas atitudes. Mas daí eles vinham questionando, daí o que a gente fazia? Em vez de criar peças de teatro que já escritas, a gente via algumas realidades, se o pai bebia, se a mãe bebia, o som que eles ouviam, que era aqueles forrozão, aquelas coisas meia baixaria, e até algumas músicas que degrinem a imagem e descaracteriza o que o criador fez. O que a gente fazia? Pegava esses relatos e daí eu falava para eles, traz o CD do pai para cá, né? E daí a gente montava, e daí o pai chegando bêbado, a gente mostrava aquela realidade e usando a roupa da mãe curta, o pai batendo na bunda da mãe. A criança que está vendo, ela vai aceitar depois qualquer um vir bater na bunda dela, porque era normal ela ver o pai batendo na bunda da mãe. E como que eu tenho que me comportar? Claro que o meu filho tem que ver eu acariciando minha esposa, cuidando dela, zelando dela. Mas eu não preciso ser vulgar, eu não preciso denegrir, porque quando eu demonstro isso para o meu filho, eu estou dando um exemplo para que ele seja ou faça. Né? Então, o teatro aqui, a gente sempre teve esse intuito de mostrar. Né? E é bonito ver peças que a gente... né? Mas a realidade, ela fala mais. Daí a gente mostrava, ele não falava de ninguém, mas os pais que vinham, algumas famílias ficavam para trás depois, e depois vinham e falou, cara, me perdoa e tal, a gente vai mudar. E aí não precisou gritar, não precisou... Os pais foram entendendo o que a gente o que a gente estava querendo oferecer, e eles foram vendo que era saudável para os filhos. Hoje as crianças têm reproduzido muitas mudanças em casas, né? Nós temos um trabalho aqui no buffet, e isso foi impactante para nós, porque a gente começou a pesar a sobra do alimento e viu que estava sobrando alimento. E aí a gente sempre pensa, o erro está na criança, a criança que pegou demais ou pediu e não quer comer. E daí a gente mudou várias formas de servir o alimento.
E aí chegou um dia, eu se reuni com eles e falei, o que está acontecendo? Cara, a comida tá ruim? Não, tio, tá boa. Não, por que tá sobrando? É porque a tia põe pro de 4 e põe pro 16 do mesmo tanto. Quando a gente vai repetir, põe também do mesmo tanto. Não... É isso, é. No outro dia eu fiz um buffet com compensado, ganhei umas cubinhas de inox, a gente põe, eles comem, garfo e faca. Daí eu, né, tem algumas realidades de alguns adolescentes bem nervosos, o pessoal falou, não vai dar certo, velho. Vai por faca aí, garfo. Até as escolas adotam comer, né, com colher, né? Eu falei, não, aqui vai ser garfo e faca. Se o meu filho come com garfo e faca, eu ensino, porque eles não. E a gente começou, ele servir. Foi extraordinário o que aconteceu. Porque a gente monta o buffet, guardanapo, os pratos ali, eles servem no buffet. Eles servem 10 vezes se eles quiserem, a única coisa que não pode é sobrar comida no prato. E a partir dali, o resultado dessa consciência de não haver desperdício, nós ganhamos veio uma pessoa nos visitar e a gente ganhou energia solar. O cara falou, o que vocês fazem isso bastante tempo? A gente está fazendo porque em respeito a todas as pessoas que nos doam, então a gente quer que as crianças não só compreendam que quando tenho, eu tenho que economizar. Porque Sim. A consciência da sustentabilidade não é só você economizar, é não desperdiçar o que você tem também. E a gente ganhou energia solar, nós temos energia solar aqui hoje no projeto, de uma Vocês empresa. deram autonomia para as crianças, né? Que deram autonomia. Autonomia, que é uma coisa importantíssima, né? E a gente formou... Oi, pode falar. Tem muita gente falando aqui, que pessoa extraordinária, não foi para menos que Deus te resgatou, o movimento Inspire. Obrigado por nos apresentar essa história inspiradora. Uau, a beleza está nas atitudes. Abel, apaixonada por essa live. Tá vendo? Todo mundo se apaixona por você, se apaixona pela Mãezinha do Céu, pelas atitudes. A gente está quase chegando numa hora, passou tão rapidinho, meu Deus. É rápido, né? Não você dá conta aí para as pessoas ajudarem. Nós vamos deixar por escrito. Nós vamos deixar também. Então, show de bola. Mas, principalmente, qual que é uma mensagem que você quer deixar para todas as pessoas para fazerem o bem, para poder acolher as suas sombras, mas fixar na sua luz, mostrar que é possível a gente construir um mundo melhor para todos, olhando para esse amor que todos nós temos dentro da gente? Deixa uma mensagem para quem estiver assistindo e quem vai assistir depois. Todas as suas palavras são sempre muito inspiradoras. Eu quero até chamar as pessoas para voltar para casa. A gente teve todo esse momento e que a gente está vivendo, essa pandemia, e que eu vou falar de 2 momentos agora. Quem era paciente, ele se tornou mais paciente. Quem era uma pessoa agressiva, ele se tornou mais agressivo. Eu sempre acompanho essas estatísticas porque é algo que a gente sempre está aí trabalhando. E a gente viu o aumento de casos de violência familiar e de abuso familiar também. Primeiro porque todas as escolas e entidades como a nossa hoje não estão podendo atender. E os filhos voltou para casa. E muitos, até vizinhos, parentes, estão vendo que as crianças estão ficando à mercê porque alguns pais têm que sair para trabalhar. E muitas vezes fica ali uma criança vulnerável, né? Primeiro eu gostaria que você voltasse para casa, mas é para casa do teu coração. E que olhasse para dentro de você o que tem te estimulado a cada dia a levantar cedo. Qual o teu propósito? Eu falo que hoje eu vivo essa família de 140 crianças, eu tenho chorado se alguém sofre, se alguma criança se machuca, isso aí dói na gente, né? Mas eu estou vendo também aqui muitos casos de separação também. Então eu gostaria que as pessoas tivessem mais ternura, porque até alguns cultos, igrejas, nas celebrações não está tendo, mas que você celebre com você, olhe para você e permita com que Deus se olhe. Primeiro que eu gostaria de pedir para que ninguém desistisse dos seus. Porque quantas vezes a gente quer ir em missão para tantos lugares, para longe, e talvez a gente está vivendo dentro de uma família do caos. Primeiro que os pais se reconciliem com seus filhos, os esposos com as esposas, né, que vivam uma harmonia, que um dê o seu melhor a cada dia para o outro. Né, faça, eu falo para as mães aqui, o que você tem para oferecer? Meu marido bebe, chega em casa quebrando tudo.
prepara um suco de limão para ele. E receba ele na porta. Mesmo, esqueça o cheiro. Porque quando a gente ama, a gente transpassa isso. E lasca um beijão nele na porta e fala, amor, eu preparei um suco de limão para você. Se é o que você tem. E depois, prepara o banho. Dê um banho no bandido, no mala, no teu marido, desse escolhido que Deus te deu. E com certeza amanhã, entre ele sair para o boteco, quando chegar em casa, com certeza ele vai lembrar no carinho e no amor que ele recebeu de você, e ele vai opinar. Entre ir para o bar, beber com os amigos, ou receber o teu suco de limão, o teu carinho, e prepare como se fosse o único dia ou o último da tua vida. Sempre com essa expectativa. E com certeza, cara, com certeza, a partir da realidade da tua família, você vai contagiar os outros. E é divino. Permita Deus entrar na tua vida, não saia sem pedir a força do céu. Tem uma oração que eu faço diariamente. Eu uso tanto para a noite como para o dia. Vou usar agora nessa manhã, né, que se finda no começo da manhã. Né, eu venho pedir a Deus força, sabedoria e paz. Quero pedir a Deus que me dê a graça, amor, ser justo, paciente e bondoso. Então eu peço, Senhor, que o Senhor cerra meus ouvidos de toda calúnia, minha boca de toda maldade, que só de concórdia vive o meu espírito. Que eu seja, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando se chegarem diante de mim, sintam a tua presença. Que esqueça o meu humano, mas que eu sirva como instrumento teu nessa vida que o Senhor me deu para viver e que eu possa viver bem, né? Então, assim, obrigado pela oportunidade, né, de receber vocês aqui, né, esse painel aqui. Isso aqui foi um amigo meu que pintou, né? E essas flores eu estou ganhando da comunidade, né? Esses negocinhos aí também eu ganhei de um senhor muito querido, né, que fez especialmente para nós aqui da Mãezinha do Céu, né? E ele sabe que é para as crianças, com certeza, que nada é meu, né? Nada aqui é nosso, tudo é de Deus. E eu tenho que zelar da melhor forma possível, né? E fica aí a minha gratidão a vocês por oportunizar mais uma vez a Mãezinha ser vista, né? E deixo aberto aí a visita, quem quiser vir nos conhecer pessoalmente. Sou de Sorriso, Mato Grosso, uma cidade linda, maravilhosa. Fez 34 anos esse ano, fez em maio, e nós fazemos em maio também, dia 19, né? E é uma terra que Deus me deu para que eu pudesse viver e desfrutar aqui os melhores dias da minha vida que eu estou vivendo aqui. Falo assim que o maior presente que eu recebi durante esse tempo foi no dia que a minha esposa faleceu, um dia depois. Então a diretoria já tinha colocado que nós ia ficar 3 dias de luto, mas como eu moro no bairro, todo mundo foi em casa, várias pessoas foram em casa, as crianças, as mães, porque pegaram eles de surpresa, também tinha que trazer os filhos aqui, não tinha para onde levar, levou lá em casa e para conversar e tal, até nos consolar. E aí eu liguei para a Jussara, que é a nossa atual presidente hoje, Juarez Vec, né? Um abraço para todos os diretores, os colaboradores também que estão nos ouvindo, estão tudo antenados. E eu falei, não, vamos abrir amanhã. Isso aí a missão nossa é servir, e com certeza minha esposa, onde que ela está, ela vai se sentir melhor, honrada em nós servir do que ficar 3 dias de luto. E viemos para cá. E eu fui para a horta, e daí 2 crianças desceram lá e falaram para mim, Cléo, não queremos repetir nada, não queremos te dar nada de novo, queremos só falar o que você não fala. E cantaram para mim uma música de Jó. Deus te deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. E me abraçaram. Quantas vezes a gente tem falado, o filho não percebe, não acredita, não entende. Eu nunca fui tão amado como naquele dia, pelas crianças da comunidade. O silêncio foi diferente, sempre as crianças são agitadas, quer brincar, correr. Eles se comportaram de forma diferente, eles me olharam de forma diferente, eles me respeitaram de forma diferente, e eu nunca fui amado tão extraordinariamente como eu fui amado naquele dia. E você é muito amado por todos. Vai cair, você tá falando que é 1 minuto e 15, vai cair. Meu Deus. Pô, então vou dar o número da conta aí. Fala o número da conta aí pra gente. A gente vai deixar. Fala o número da conta. É Sicredi, é a conta corrente, agência 0812, conta corrente 11868, dígito 0. Qual banco que é? Sicredi. Sicredi. Nós vamos deixar escrito também. Essa live então, show. Beijo para vocês no coração. Passando em Sorriso, venha tomar um café com nós aqui. Beijo. Nós chamamos muito, muito. Gratidão Show. por sua vida. Um beijo. Amém. Deus te abençoe. Paz e bem. Paz e bem para todos nós. Que lindo, que lindo.
Gente, gratidão pra todo mundo. Ai, vai cair.